Então, pessoal, na a nossa aula de hoje, a gente começa aí falando sobre a representação da informação e erro de arredondamento. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas, né? Então, os objetivos é você entender quais são os tipos de erro na resolução de problemas de engenharia, mostrar aqui o que é exatidão, precisão, algarismo significativo, discutir essa história de representação em pontos flutuantes e, finalmente, falar a respeito dos conceitos de truncamento e arredondamento, né? O que é que isso causa na solução dos nossos problemas. Então, vamos lá, vamos começar aqui a conversa menos matemática, né? Mais só conversa mesmo, a respeito de solução de problemas em engenharia, né? Então, aqui embaixo vocês têm um esquema que mostra quais são as etapas que a gente executa quando a gente está resolvendo um problema de engenharia qualquer. Você tem lá o seu problema físico, né, no mundo real. Não se preocupem com os grupos, né? Se já estiverem formando, ótimo, né? Mas quem ainda não tiver, não precisa se preocupar a priori, não, que a gente, na primeira aula de laboratório, a gente fala a respeito, eu mostro uma planilhazinha que a gente usa para facilitar a vida de vocês, né? E vocês vão preenchendo essa planilha. Então, você tem o seu problema físico, né? Você faz a modelagem matemática, né? Transforma esse seu problema real em um modelo matemático, e depois a gente resolve esse seu modelo matemático para obter lá a sua solução, certo? Se possível, a gente obtém as soluções analíticas. A gente já falou lá passada, né? Uma solução analítica é uma solução que tem uma fórmula resolvente, né? Utiliza algum método possivelmente avançado, né? Para poder obter a sua solução e possuir mais informações, né? Mas, às vezes, o modelo simplesmente não possui uma solução analítica ou ela é de difícil solução. Quando a gente usa aqui o termo difícil solução, isso é relativo, né? Difícil para você, né? Então, seja lá se realmente o método é difícil mesmo, se é fácil para outra pessoa, né? Mas mesmo, se você acha difícil, você pode utilizar os métodos numéricos, né? Com possível auxílio de máquinas, né? Do computador, para poder resolver esse problema. Então, a gente vai errar na nossa solução nos dois processos que a gente faz. Então, voltando para aqui, a gente vê que a gente faz a modelagem e a gente faz a resolução. Então, nesses dois processos aqui, nessas duas fases, na fase de modelagem e na fase de resolução, a gente pode cometer erros, certo? A gente vai falar aqui a respeito de cada uma. O curso não é sobre modelagem, portanto, a gente vai só comentar mesmo a respeito. Depois, na parte de resolução, é que a gente vê o negócio com mais clareza, certo? Então, quais são os erros que a gente pode cometer na fase de modelagem? Aí bem, a gente começa aqui dizendo que raramente se tem a descrição matemática perfeita do sistema físico. Quando a gente diz esse raramente aí, é para evitar confusão, né? Então, a primeira pergunta que você pode fazer é: a realidade, ela realmente é matemática, né? Será que existe algum modelo matemático que representa fielmente a realidade? Será que Deus, seja lá pelo que você entende, quando eu digo Deus, né? Quando criou o universo, né? Será que ele criou com leis matemáticas, né? Ele disse, ó, isso aqui vai seguir essa lei matemática? Ou será que é do jeito que é? E a matemática simplesmente tenta aproximar esses processos, né? Uma ferramenta que aproxima, e à medida que a gente vai descobrindo mais detalhes, a gente vai acrescentando mais e mais complexidade nos nossos modelos, mas a gente nunca vai chegar digamos assim, na teoria de tudo, né? Então, atualmente a gente utiliza basicamente duas teorias, a teoria lá de Einstein, né, da relatividade geral, e a mecânica quântica, né? E as duas não se conversam, né? Uma trata de eventos muito pequenos, né? Enquanto a outra trata de eventos grandes, né? Vou falar assim, né? Rapidamente. As duas apresentam problemas, né? O problema que uma resolve, a outra não consegue resolver, dá pau, né? Digamos, você tem que escolher qual das duas você vai utilizar. E o Einstein, inclusive, gastou muito tempo aí procurando, né, o que ele chamava da teoria de tudo, né, a junção dos dois. E mesmo que ele achasse, será que isso seria a teoria de tudo e pronto, acabou, se a gente nunca mais ia descobrir nada, né? Os físicos chegaram a dizer aí, depois que o Newton inventou as equações do movimento, que a física estava praticamente encerrada, né? Que a gente já tinha descoberto tudo que tinha que descobrir, o resto agora era só detalhes, né? Não podíamos estar mais errados, né? Então, depois veio a
relatividade geral, né? Mudou tudo completamente, então Newton, digamos assim, está errado, e no momento a relatividade geral é aceita, né? Mas ela está correta? Ninguém sabe, né? Então, até o momento, as previsões têm funcionado muito bem, mas se você acompanha aí, tem a tal da energia escura, matéria escura, né? E a gente não sabe o que é nada disso, e vão surgir novos modelos e a gente vai aperfeiçoando. Então, muito provavelmente, a gente nem sequer vai saber se a gente chegou em algum momento, né? Pronto, achei aqui a teoria matemática, aqui o modelo matemático que realmente é igual à realidade, né? E mesmo que a gente achasse, muito provavelmente esse modelo ia ser uma coisa muito complexa. E, normalmente, a gente não quer introduzir essa complexidade toda, né, para facilitar a nossa vida. Então, a gente costuma utilizar modelos mais simples, faz várias simplificações, né? Tem piadas aí no ramo da física, né? Considere um elefante pontual, com massa igual a zero, né? E por aí vai. Começa o problema assim, né? Com as definições que não tem nada a ver, né? Então, normalmente, a gente faz essas simplificações iniciais para poder facilitar a resolução e depois a gente checa se a solução que a gente obter faz sentido, né? Então, por exemplo, tudo que a gente utiliza a gravitação de Newton está errado, né? A gente sabe que não é atualmente, né, o melhor modelo, mas ainda assim a gente utiliza a gravitação de Newton, os erros que a gente vai cometer são irrisíveis, né? Não vão influenciar em nada, então para que complicar, para que utilizar a relatividade geral quando a gente vai estudar processos que utilizam tempo, espaço e massas do dia a dia comum, né? Não tem para que você fazer utilizar esse modelo mais poderoso se ele não vai contribuir com muita coisa, né? Além disso, além desse problema da modelagem, a gente também tem os erros nos dados de entrada. Então, toda vez que você faz o modelo, aparecem ou constantes, né, ou dados mesmo que dependem do seu sistema atual, né? Então, entra, por exemplo, qual é a massa do pêndulo que você está utilizando, qual é a velocidade do objeto no momento, né? E assim por diante, velocidade inicial. E, para tudo isso, a gente tem que utilizar ferramentas para poder medir essas quantidades e depois introduzir essas quantidades no nosso experimento. E a gente sabe que qualquer ferramenta que mede, né, de medição, ela não é perfeita, né? Ela tem um número de dígitos de precisão, né? Ela possui erros, né? Flutuações e etc. e tal, né? Então, esses dados de entrada, né, também podem causar erros aí na saída, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que isso tudo funciona, vamos falar de um exemplo mais concreto. Vamos supor que vocês, como engenheiro, têm que determinar qual é a altura de um edifício, né, de um prédio, e para isso o que foi fornecido para vocês foi um cronômetro e uma bolazinha de metal, né, um tecão, né, uma bola de gude de metal aí. O que é que a gente poderia fazer para poder determinar a altura desse edifício? Qual seria uma ideia aí? Para calcular a altura, joga a bolinha, conta os segundos e aplica aquela equação para... Eu acho que pela velocidade da bolinha, tipo, se considerar que a velocidade é distância por tempo, poderia colocar a distância em termos de velocidade e do tempo que a bola cai no chão. Então, considerando que a velocidade é constante ou acelerada, poderia ter uma noção da altura. E que é no vácuo, né? Pronto, vocês já estão entrando aí, né? Juntando o que os dois falaram, né? Você vai soltar a bolinha lá de cima do edifício, vai cronometrar o tempo que ela levou para chegar lá embaixo, e depois a gente está usando aqui um movimento uniformemente acelerado, né? Que foi a sugestão de vocês, né? Supondo que a bolinha segue esse padrão, né? Então, quais são os tipos de erro que a gente vai cometer, né? Se você perguntar, e aí, vai sair perfeita essa sua altura? Quais são os tipos de erro que a gente está cometendo? Já comentou que a gente vai ignorar o atrito da bola, né? Então, no vácuo, né? Que a gente vai né? Considere que o mundo é um vácuo, né? A piada lá dos físicos, nossa, vai começar assim, né? Então, o movimento uniformemente acelerado não seria um modelo ideal para o nosso problema, mas a gente vai fazer essa simplificação, certo? Então, a gente já começou modelando o problema errado. Será que vai dar uma diferença muito grande? Muito provavelmente não, é uma bolinha pequena, né? Ela não sofre muita ação, né? Se o prédio for enorme, sim. Mas se for um prédio, né? Quando eu digo a altura de um prédio aqui, a gente imagina um prédio aí, né? De, sei lá, né? 5, 10 andares, seja lá o que for.
muito provavelmente a nossa bolinha não vai sofrer tanta ação assim, né, do vento, não vai frear tanto e não vai comprometer tanto a nossa medição. Em relação aos dados de entrada, onde é que estariam os erros aqui dos dados de entrada? Acho que o tempo de resposta humano, quando foi ativar e desativar o cronômetro. Pronto, o primeiro, né, se o cronômetro for no dedo aqui, né, o cronômetro que eu dei para vocês é um daqueles, né, que a galera usa para medir o tempo, né, nas Olimpíadas lá, não é mais esse, né, mas antigamente era um negócio assim, né, então só o tempo que você demora para apertar o botão aqui, né, isso vai introduzir um erro e a gente pode fazer um estudo, né, de o quanto é que isso vai influenciar. E mesmo que você diga, não, então vamos, já que o principal erro aí é o dedo do cara, né, vamos botar o das Olimpíadas lá, né, vamos botar um sensor, né, o sensor vai disparar o cronômetro quando você soltar a bolinha, e quando a bolinha encostar lá no chão, tem outro sensor que detecta que a bola encostou e dispara, né? Pronto, perfeito? Os dados vão estar 100%? Eu acho que não, porque os dois sensores podem estar calibrados de forma diferente, então poderia dar um erro sistemático. Vamos considerar, né? Foi super calibrado, né? Inmetro veio e botou o selo lá do Inmetro, dizendo tá show, tá? O negócio aí tá medindo perfeito. E aí, tá perfeito mesmo? Não, porque nenhum instrumento tem 100% de precisão. Perfeito. Então, vamos supor que o seu cronômetro lhe dá, é o da Fórmula 1, lhe dá 3 casas decimal, né? Décimo, centésimo e milésimo de segundo. E depois disso, né? É a quarta casa. Isso influencia na resposta? Lógico que influencia. Pouco, mas influencia, né? Qual é a constante da aceleração da gravidade que a gente vai usar? 9,81. É a aceleração da gravidade exatamente naquele ponto, né? Não, a gente sabe que a gravidade ela varia, né? Dependendo do local que você está na Terra, né? E a gente já vai errar um pouquinho também aí. E mesmo que você, né, vá olhar no Google qual é a gravidade daqui, ele vai dizer com um determinado número de casas decimais, né, de dígito significativo. Então, e, professor, além dos números ainda terem casas elevadas, todos os sistemas ainda arredondam, né? Vai fazer um arredondamento, então não vai ser aquele número perfeito. você está falando quando a gente for usar no computador, alguma coisa do estilo? Sim, até cronômetros e essas coisas. Pronto, isso aí já a gente vai ver, né? Que toda vez que a gente usa qualquer equipamento eletrônico, né, é um assunto nas nossas aula de hoje e próxima aula, é justamente mostrar que lá dentro ainda tem os erros do equipamento. Aqui isso a gente está supondo que a gente está fazendo tudo na nossa cabeça e ela tem infinitos dígitos, né? Aqui a gente está dando essa colher de chá ainda, né? São os erros que não tem jeito, né? Mesmo que você considere, né? Vou fazendo papel e vou usar infinitas casas, né? O meu papel infinito. Ainda assim, a gente não consegue fazer essas medições com essa precisão. E a gente já viu que o modelo também não está essas coisas todas, né? Beleza, pessoal? Aí bem, então é basicamente isso que a gente fala a respeito dessa parte de modelagem, né? Tem a disciplina de engenharia, né? Modelagem, e nela vocês, quem quiser pagar, né? Vê algo mais interessante, né? A gente para por aqui e a gente passa agora para o foco do nosso curso, que são os erros na fase de resolução mesmo, certo? Então, existem dois tipos básicos de erros que a gente vai cometer, a gente vai separar, né, categorizar esses erros nesses dois tipos, são os erros de arredondamento e os erros de truncamento. Os erros de arredondamento são os erros que acontecem porque a gente usa o computador, né, para poder representar os números. E o computador tem memória finita, portanto, ele só consegue representar a quantidade finita de algarismos, certo? Já os erros de truncamento são problemas que acontecem quando a gente modifica um pouquinho a fórmula matemática, certo? Então, tem uma fórmula matemática que funciona de determinada forma, a gente simplifica ela e utiliza uma outra fórmula, seria mais ou menos um erro no modelo, digamos aqui. Mas é um procedimento matemático, né, e a gente vai simplificar esse procedimento. Esse erro de truncamento, aí, em geral, é quando você tem uma fórmula que tem um somatório infinito, e a gente não vai ficar aqui somando infinitos termos. A gente está, em algum momento, a gente trunca esse somatório, e daí surge isso que a gente chama de erro de truncamento. É basicamente isso. Então, vamos começar falando aqui na nossa aula de hoje, os erros de arredondamento. As duas primeiras aulas vão ser a respeito desse erro de arredondamento. Então, antes da gente prosseguir, só mostrar o que é que significa algarismo significativo, né? Quanto é que esse primeiro leitor aqui tá lendo? Veja que ele está depois do 9, né? Tem uma setinha aqui depois do 9. Aqui seria o 9,5, certo? Então, está entre 9 e 9,5. Quanto é que vocês acham que é aí, mais ou menos? 9,2, 9,3.
9,2, 9,3, né? Faz sentido dizer aqui 9,2745. Faz sentido isso? Estou inventando, né? Então, Faz. faz, mas eu estou inventando, né? Pelo amor de Deus, né? Do jeito que está aqui, a gente está na dúvida até entre o 2 e o 3, né? 9,2, 9,3, né? Mas é aquele negócio do número duvidoso, basicamente. Pois é, então aqui o número duvidoso seria esse 2, 3, né? Pelo nosso equipamento aqui, não dá para ter certeza, né? Então, se eu disser 9,2784, esse 874 aí, eu estou inventando completamente, né? Já nesse daqui, não. Esse daqui está entre o 6 e o 7, beleza, mas a gente vê que está entre 6,5 e 6,6, não é? Então, aqui dá para a gente dizer 6,5 e já está quase chegando lá, 5,9, 5,7, né? 5,8, alguma coisa assim, né? Então, olhando aqui pelas figuras, a gente consegue fazer essa estimativa, né? Do dígito, a gente sabe qual é o dígito correto, aqui eu tenho certeza a respeito do 9, e o 0,2 já é uma estimativa, né? A gente inventou, digamos assim, né? A gente chutou esse valor. Aqui eu tenho certeza a respeito do 6,5 e o 8 que aparece depois a gente também chutou, certo? Então, os algarismos significativos de um número são aqueles que a gente pode ser usado com confiança, né? Corresponde ao número de algarismos corretos de uma medida mais um estimado. Então, o último a gente sempre arredonda, estima, né? E aquilo é o que a gente chama do número de algarismos significativos, né? Então, 9,2 e o 6,58, né? Se alguém botou aqui 9,3, não tem problema. Esse 3 foi a sua estimativa, né? Então, olhando aqui pelo instrumento, você não dá para ter certeza absoluta, né? O 5,8 aqui, né? Esse 8 foi uma estimativa, uma bela estimativa, né? Só dando um zoom aqui para ter certeza, mas é um valor estimado, certo? Os zeros nem sempre contam como algarismo significativo, né? Então, pode indicar só a vírgula aí, né? O seu instrumento mede em megapascal, né? Então, pode estar simplesmente dizendo que tem um mega, né? Vezes 10 a sexta lá, e assim vai, né? Então, por exemplo, esse número 0,0561 ou um zero a menos, né? Ou 2 zeros a menos, todos eles têm 3 algarismos significativos. O que importa aqui é o 5, o 6 e o 1, certo? Já 31.500 pode ter 3, 4 ou 5 algarismos significativos. Então, esses 2 zeros daqui, né? Eles podem estar só compondo, digamos assim, o que importa é o 31,5, né? Ou realmente eles podem fazer parte lá do seu instrumento, ele realmente mediu, né? Ele tem capacidade, digamos assim, de estimar esses 2 dígitos, né? Então, de jeito simples aqui, falando de um equipamento, né? Se o seu equipamento mostra 31,5 e não cabe mais nada lá no leitor e tem vezes 100, esse 100 aí, né? Não é algarismo significativo. Se o seu equipamento tem um mostradorzinho que realmente mostra 31,500, e se você mudar o tipo de coisa que você está medindo, vai mostrar 5, 4, 9, né? Aí são significativos, certo? No papel, o que a gente faz é utilizar a notação científica para dizer quantos algarismos significativos o número tem. Então, 5,61 vezes 10 é menos 1. Isso é 0,561, né? Isso tem 3 algarismos significativos, né? 3,150. Então, você colocou esse zero aqui, você está querendo dizer que ele tem 4 algarismos significativos, né? 1, 2, 3, 4 algarismos. E vezes 10 a terceira para a vírgula vir para o canto certo. Então, se ele tivesse só 3 algarismos, você não colocava esse zero aqui, né? Quer dizer, ó, né? Ele só tem o 3, o 1 e o 5, que importa. Esse zero não tem, você tirava ele daqui e você ia ver. Tudo isso aí são só detalhes, né? A gente não usa diretamente o tempo todo isso na disciplina. Aí, bem, observações importantes. Algumas grandezas não podem ser representadas exatamente usando um número finito de algarismos significativos, né? Então, existem os números irracionais, né? Inclusive, os fracionários muitas vezes já têm, né? Um número infinito de dígitos, né? O que acontece é que eles podem ser dízimas, né? Então, você consegue, no final das contas, né, representar esses números, ou representa como uma fração, você está usando um número finito de dígitos, né? Mas alguns outros, né, são os números irracionais, né? Reza a lenda aí que os pitagóricos só gostavam dos números racionais, né? Tudo era número inteiro, era
filosofia deles era baseada, e um dos rapazes lá descobriu, né, que o raiz de 2 era um número irracional, né, conseguiu provar que não tinha uma fração, e reza a lenda que ele acordou com a boca cheia de formiga, né? Mataram o cara, né? Muito provavelmente tudo isso é lenda, né? Tem gente até que disputa a existência do tal do Pitágoras, né? E o teorema de Pitágoras não foi ele que descobriu, né? Mas, de qualquer forma, né? Dá um gostinho aí da aversão, né? Que a galera tinha, e é sempre assim, né? Então, quando a gente conhecia os números inteiros, a gente tinha aversão aos números racionais, né? Quando se acostumou com os racionais, criamos aversão aos irracionais. Esses apareceram, depois números reais, aí tinha aversão aos números imaginários, né? Botou o imaginário e assim vai. Né? Então, a gente vai sempre discriminando, né? Os que vão aparecer. O Rafael já botou aí o E de engenheiro, né? Então, o pi também é 3, né? Pi e E para engenharia é o mesmo valor, né? 3,1 e 2,7 é igual, né? Vala me deu, não, aí não pode não, Zé. Pi igual a 5, aí fodeu. Não, pelo menos vamos botar um pi igual a 3, né? 3,14, pelo amor de Deus, né? Vamos arredondar para o 3, né? Pular para o 4 é sacanagem. Arredonda minha nota de 9 para. De 6 para 10? É fácil, né? Inclusive, eu nem comentei lá na primeira aula, né? Normalmente, quando o aluno está com 4,9, eu arredondo para 5 e passo, né? Mas quando está com 4,8, não. Aí o aluno fala, pô, professor, mas por quê, né? Se você estava com 4,9, você deu 0,1, arredondou para 5, passa, né? Por que o 4,8, você não dá 0,1, arredonda para 4,9 e, consequentemente, passa também? Eu digo, se eu fizer isso, a gente consegue provar por indução que eu vou passar o aluno que tira 0, né? Então, se eu passo com 4,8, eu vou ter que passar com 4,7 também, e, consequentemente, tem que passar com 4,6, a gente chega no 0, tem que passar todo mundo, né? Professor, eu concordo aí com o Felipe, porque assim, minha nota até o ponto é um número duvidoso, assim. Eu acho que teria a chance da gente fazer uma arredondamento. A avaliação trabalha com 2 dígitos significativos. Então, quando a gente lança no SIGA A, aparece só 1, e aí o arredondamento é feito, é o próprio sistema que faz, não tem do que reclamar. Hein? Então, vocês, como engenheiro, têm que saber quantos algoritmos significativos vocês têm que trabalhar, né? Quando você está buscando uma determinada solução, né? Se você usar o pi ou é igual a 3, né? O que vai acontecer, né? Se esse problema exige isso, ou se você tem que botar mais dígitos e assim por diante. Então, o último conceito, antes da gente prosseguir, vamos supor que um cabo foi cobrar um pênalti e ele chutou 10 vezes e as 10 vezes ele chutou no travessão. Esse cara foi exato, esse cara foi preciso, foi os dois, nenhum dos dois. Então, como é que a gente define os termos exatidão e foi demitido, né? Não vou fazer piada de ABC e América, não, porque é um assunto... Eu não sou nem torcedor de nenhum dos dois, ia fazer aqui, mas deixa para lá. Então, como é que a gente define aí os termos exatidão e precisão? Então, a exatidão, também chamada de acurácia, né, no inglês, accuracy, é o quão próximo você está do valor verdadeiro, certo? Então, imagine que você tem uma balança e você bota um peso de 2 quilos exatamente em cima dela. Se ela conseguir ficar muito próxima dos 2 quilos, a gente diz que é uma balança exata. Né? Enquanto precisão é o quão próximo cálculos ou medições sucessivas estão umas das outras, certo? Então, se nessa sua balança você tirou o peso de 2 kg, botou de volta, aí ele diz 1,999. Você tira, bota de volta, ele diz 2,00. Você tira, bota de volta, ele diz 1,999. E assim vai. Ela é uma balança que é exata, está muito próxima do seu valor real e ela é precisa, né? Se você pega uma outra balança e coloca, ela diz 2. Porra, acertou em cheio. Você tira, coloca de novo, ela diz 1,5. Aí você tira, coloca de novo, ela diz 2,5. Ela, você pode dizer que, de certa forma, ela é exata, ela chegou a acertar, né, e está errando para mais ou para menos, mas ela não é precisa, ela dá uma variação muito grande, né? Enquanto a terceira balança, se você colocar o peso, né, de 2 quilos, e ela disser 1,5, você tira e bota de novo, ela é 1,5, você tira e bota de novo, 1,5, ela é muito precisa, mas não está exata, né? Está dando sempre meio quilo a menos, é a balança preferida da galera, né? Que erra o peso sempre para menos, né? Então, a gente pode representar isso tudo com esses alvozinhos, né? Um jeito fácil de vocês visualizarem, né? Então, vamos começar do mais fácil de todos, né? Esse alvo aqui do canto inferior direito, né?
Isso aqui, o cara que estava atirando aqui, né? O atirador de elite, ele é preciso, ele é acurado, é os dois? Ele é os dois, professor. É os dois, né? O cabo é bom, né? Atira sempre no mesmo canto, né? Então, é sempre aqui bem próximo do alvo, né? E bem pouquinho, né? Esse daqui, do canto superior, ele é preciso, ele é exato? Ele não é exato, eu acho. Veja que ele não é exato, né? Ele está longe aqui do centro, certo? E veja que ele também não é muito preciso, né? Então, veja que os tiros dele não estão muito bem agrupados, certo? Então, o pobre coitado nunca acerta próximo do centro, né? E os tiros não estão muito agrupados. Aqui você pode dizer, professor, eu acho que estão agrupados sim, né? Aí eu digo, tá bom, tá certo, né? Se você acha que estão agrupados, ele é preciso, mas não é exato, né? Mas quando você compara com esse aqui do lado, a gente nota que esse aqui é muito mais preciso, né? Então, veja que ele atira sempre no mesmo lugar, mas ele não está com a exatidão, né? Legal, né? Esse caso aqui é relativamente simples de corrigir, né? Então, se o atirador de elite, ele vai naqueles pitoquinhos que tem lá em cima, né? Tic, 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 né? Dá uma calibrada no instrumento, né? Diz, ó, tem que atirar, né? Ou simplesmente ele vai mirar, né? Mais embaixo e mais para a direita, né? Em vez de ficar mirando aqui, ele vai mirar aqui agora, né? E aí sim ele vai acertar, né? Então, quando você tem um equipamento desse, né, no seu laboratório, você faz uma simples calibração, né? Para poder conseguir obter os seus valores exatos, né? Quando tem um desse daqui, já é mais difícil, né? Você pode trazer mais para o lado de cá, mas a precisão não é muito boa. E, finalmente, esse daqui, que causa bastante discussão, né? O que é que vocês acham a respeito desse, né? Isso aí sou eu atirando, professor, quando você tem prova. Minha irmã fica toda tremendo já. Porque o cara, quando tem Parkinson, vai atirar. Veja que o pobre coitado, né, tem um mal de Parkinson e não é nada preciso, mas ele é acurado. Ele acerta o alvo, ele pode ser exato, mas não é Então, preciso. veja que, de certa forma, se você fizer a média dos tiros dele, vai dar perto do centro. Inclusive, ele acertou aqui, né? E se você fizer a média, veja que eles estão arrodeando, né? Ele está por ali, né? Então, a gente diz que esse aqui é, sim, exato, né? Ele está arrodeando. Depende de onde for o primeiro tiro, né, professor? Se ele for de fora para dentro, ele está tentando. Ele tentou até acertar. Tentou, né? Ele é muito Quando cagado. acertar, Quando acertou, parou, né? Então, naquele exemplo da balança, seria assim, a balança às vezes dá mais, às vezes dá menos, às vezes acerta em cheio, mas o que importa é que ela não dá 5 vezes mais medições a mais do que o peso real, né? Ela tanto erra para mais como para menos, de forma igual, digamos assim, né? Você pode imaginar uma gaussiana aí, né? E ela tem, as medições dela seguem essa distribuição gaussiana, se você fizer a média, o valor exato aparece, né? Então, tem essa discussão aqui, mas a ideia do autor mostrando isso aqui era essa, né? Então, vamos lá. Vamos agora para o que interessa. A gente já tem esses conceitos elucidados. A gente, no nosso dia a dia, a gente usa a base decimal. Por quê? Por que a gente usa a base 10? Por que a gente não usa a base 8, 50, 29? Diga lá. Eu ouvi falar que é por conta dos dedos das mãos, que não sei se é verdade. Né? A gente tem 10 dedos na nossa mão. E a gente acha fácil por isso, né? Se todo mundo fosse igual ao Lula, né? Tivesse um dedo a menos, a gente ia usar a base 9, né? Um alienígena lá com 3 dedos e usar a base 3. A divisão também, né, professor? Por 10 é mais fácil. Aí, bem, a gente pode discutir aqui, né? Lembrando que, no início, quando estavam surgindo os sistemas de numeração, os babilônios lá, né? Assírios, etc., eles usavam base 60. Certo? Porque eu não sei, né? Quem foi que gostou. E até hoje isso permanece em algumas coisas, né? Então, por exemplo, a gente está medindo o tempo, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos, né? 1 hora tem 60 minutos, isso é base 60. E a gente não se confunde, não, a gente usa direitinho, né? Sabe como é que funciona, né? O círculo, né? 360 graus vem disso daí, né? Não era 60 graus, mas ele bota 360, tem várias divisões. Então, até hoje, a gente ainda tem um pouquinho dessa base 60, mas depois resolveram utilizar a base 10, né? Porque a gente tem 10 deles na mão e funciona muito bem. Então, como é que funciona a base 10? Ele vai de 0 a 9, né? A gente pode usar
os dígitos de 0 a 9 e a gente usa um sistema posicional, em que a posição do número informa quanto é que ele vale, né? Então, os romanos não eram assim, né? Não utilizavam esse sistema posicional e era um saco, né? Então, os indianos aqui fizeram esse esquema, né? E funcionou muito melhor, e por isso é o que a gente utiliza. Então, por exemplo, se eu disser para você o número aqui, né? 249. Todo mundo entende, né? Não tem para que a gente transformar isso em nada. Inclusive, do jeito que a gente fala, já está na cara, né? 249. Mas, o que é que significa esse número na base 10? Então, normalmente, a gente bota um sobrescritozinho aqui pequenininho para dizer que é na base 10. Bem, quando você trabalha com sistemas posicionais, a gente tem a posição de cada dígito do nosso número. Essa é a posição 0, essa é a posição 1 e essa é a posição 2. Então, o que é que significa esse 249? Significa 9, que é o primeiro dígito, vezes a nossa base elevado à posição do número, 0, mais 4 vezes a base 10 elevado à posição desse dígito aí, que é 1, mais 2 vezes 10 a segunda, que é a posição do 2, ok? Então, se você resolver, vê que dá exatamente 9 mais 40 mais 200, né? Se a gente ler de lá para cá, né? 249, certo? Então, a gente não precisa fazer esse tipo de raciocínio, porque já é o número que a gente trabalha, né? É mais ou menos igual você ver a temperatura em graus Celsius, né? Se eu disser, 37 graus. Beleza, 37, já sei o que é. Se você disser em Fahrenheit, você diz, não, peraí, né? Não compreendi. Quer dizer que Fahrenheit é pior, né? Bem, é pior sim, né? Mas para os americanos, né? Funciona bem, né? E não é do sistema internacional, mas a gente só consegue entender, né? 147 em Fahrenheit. Rapaz, não sei que temperatura é essa, não. Você vai e transforma e consegue entender isso daí em graus Celsius, né? Mesma coisa é um número em uma base qualquer. Em base 10 a gente já entende, mas só por diversão, se eu colocar aqui, né, 23 na base 4, que número seria esse, pessoal? Número 23 na base 4. Vamos supor que a gente tivesse só 4 deles, né? 2 e 2 aqui, e a gente usasse base 4. Primeiro, a gente só pode usar dígitos de 0 a 3, né? Base 10, de 0 a 9. Base 4, de 0 a 3. Então, está aqui dígitos de 0 a 3. Que número seria esse? A gente não entende, né? Mas é fácil de calcular. Então, esse aqui seria o primeiro dígito, dígito 0 e dígito 1. Então, isso aqui seria 3 vezes a nossa base, que é 4, elevado a 0, mais 2 vezes a nossa base, que é 4, elevado a 1. Ou seja, 3 mais 8. É o número 11, né? Então, isso aqui é o número 11 na base 10. A gente só entende quando diz, é o 11 na base 10. Mas, se alguém realmente utilizasse base 4, né? Desde que nasceu, e você dissesse, ei, me dê aí 23 bananas, ele ia lhe dar 11 bananas, né? Então, para ele já sabe o que é que isso significa. Ele ia lhe dar 11 unidades, né? Certo? Aí, bem, o computador, ele não utiliza nem base 10, nem base 4. O computador, ele utiliza base 2. Por quê? O computador tem 2 dedos, né? É isso? Não, o computador ele só interpreta duas coisas, ligado e desligado. Mas por que isso? Né? Por que será que a gente não poderia ter inventado um computador que interpretasse ligado, mais ou menos ligado, né? E desligado, né? Então, vamos falar em voltagem aqui, né? O computador interpreta 0 e 5 volts, né? 0 é desligado e 5 volts é ligado. Por que a gente não fez um que era 0, 2,5 e 5, né? Um CD, né? Como é que o computador interpreta um CD? Ele joga um raio laser e vê se o CD reflete ou não reflete em determinado local, né? É o 0 Só e 1. no caso, perderia a precisão se tivesse um meio termo? Exatamente. A resposta é exatamente essa. Então, o que acontece é, né, no exemplo CD que eu estava dando, ou reflete ou não reflete. Aí você botasse, não, tem um que reflete mais ou menos, né? Aí você dá uma arranhadazinha no CD, aí um que refletia fica refletindo mais ou menos, né? Começa a complicar, né?
Aí você acha um que reflete mais ou menos, mas um pouquinho para menos, né? Você dizia, rapaz, e agora, né? Então, quanto mais estados você quer considerar, mais difícil, mais complexo e mais sensível vai ficando o seu equipamento. Existem computadores analógicos, certo? Um exemplo disso é o vinil, né? Então, não sei se vocês conhecem esse, já viram, né? O disco de vinil, né? Ele tem ranhuras lá, né? E a agulha vai lendo e dependendo da frequência que a ranhura coloca, isso gera uma determinada frequência lá que você vai ler. E são muito sensíveis, né? Qualquer arranhão pode modificar completamente a sua música, né? E o computador não tem como saber, né? No caso, o leitor lá, o toca vinil, né? Toca disco, não tem como saber qual era o original, né? Já no CD é mais simples, né? Se você arranhar pouco, você não consegue esculhambar, digamos, né? O que era 0, 0, alguma coisa disso, não, isso continua sendo 0 para mim, né? O que era 1, vira 0,9, 1,2, não, isso é 1 também, né? Se a gente pensar no liga e desliga aí, né? É literalmente isso, né? Ligado, desligado, magnetizado, não magnetizado, né? Reflete, não reflete, tem tensão, não tem tensão. Então, fica muito mais fácil, muito mais simples você trabalhar com um sistema com o tipo básico de informação, que é a informação binária, certo? Então, se der uma flutuação na sua energia, isso não vai esculhambar, digamos assim, a leitura lá do seu computador. Ele continua funcionando do mesmo jeito, né? Se a gente tivesse mais níveis, isso poderia provocar confusões, certo? Então, como é que funciona o número binário? Bem, um número na base 2, a gente só tem dois possíveis dígitos, 0 e 1, né? Então, por exemplo, né? 1, 0, 0, 1, 0, 1, na base 2. Ótimo. Que número é esse? Isso é um número binário. Mas que número é esse? A mesma coisa que a gente fez lá com a base 10. Isso é a posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4 e 5. Então, eu escrevi aqui um número com 5 bits. Lembrando que um dígito binário a gente chama de bits, certo? Então, eu escrevi 5 bits e que número é esse em decimal, para a gente poder entender? É fácil. É 1 vezes 2 a 0, né? Então, esse rapaz veio para cá, mais 0 vezes 2 a primeira, né? Então, esse segundo é esse rapaz aqui, mais 1 vezes 2 a segunda, mais... A gente já viu que quando é 0 vezes alguma coisa, isso vai sumir, não tem nem para que fazer, né? Então, vamos pular esses dois zeros que tem aqui e vamos direto para o último, 1 vezes 2 a quinta, ok? Então, 1 vezes 2 a 0 é 1, mais 1 vezes 2 a segunda é 4, e 1 vezes 2 a quinta é 32. Então, 32 mais 4, 36, mais 1, 37. Então, esse número binário aí, se eu não tiver feito nenhum erro na minha conta, né? Vocês vão ver que eu gosto de fazer as contas de cabeça, e na maioria das vezes eu erro, né? Então, se eu tiver errado, alguém me corrige, se ninguém me corrigir, a gente vai assumir que eu fiz tudo certo, né? Então, se eu não tiver errado nada, esse número aqui é um número binário 37, ok? Bem, a gente fez um exemplo de número decimal, a gente botou assim, não lembro qual era o número, mas era, né, 349, né? E se eu colocar assim, vírgula 13? E aí? Como é que a gente entende esse número decimal? Não vai mudar Normalizar, muito, né, não. professor? Ó, posição 0, 1, 2. Se a gente vem 2, 1, 0, que posição é essa? Menos 1. Menos 1. Que posição é essa? Menos 2. E veja que vai funcionar lindamente. Então, a gente vai ter, vou começar do dígito maiorzão lá, né? 3 vezes 10 a segunda, mais 4 vezes 10, né? 340, mais 9 vezes 10 a 0, 9, mais 1 vezes 10 a menos 1, ou seja, 1/10, né? 0,1, mais 3 vezes 10 a menos 2, né? Mais 3 centésimos, né? 0,03. Veja que funciona lindamente. A mesma coisa vai funcionar aqui no nosso número binário, certo? Então, nada me impede de eu acrescentar aqui 1,01. Que número é esse? É só a gente acrescentar aqui menos 1, menos 2, né?
Então, veja que a gente tinha ido aqui até o 37, né? Deixa eu botar aqui arrochadinho, né? 1 vezes 2 é a quinta, mais 0 vezes 2 a menos 1, mais 1 vezes 2 a menos 2. Beleza? 0 vezes 2 a menos 1, né? Esse daqui não contribuiu com nada, só que a gente tem esse 1 vezes 2 a menos 2, que é simplesmente 1 sobre 4, né? 2 a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 a segunda, que é 1/4, que é 0,25, né? Opa, vírgula 25. Então, veja que esse número aqui é 37,25. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aí como é que converte de binário para decimal? Vamos agora no sentido inverso. Vamos ver como é que a gente converte um número de decimal para binário, né? A vinda é fácil, a ida é um pouco mais difícil, né? Mas não tem nada de extraordinário. Então, qual é a lógica? É você sair dividindo o seu número por 2 e avaliar o resto dessa divisão, certo? Então, você vai dividindo por 2, vai dividindo por 2, e lembrando que você vai dividindo o resultado, né? Bem, vamos fazer um exemplo, né? Você lê aqui o algoritmo, você entende, mas nada melhor do que fazer um exemplo para a gente entender 100%. Então, vamos converter o número 29 para binário, ok? Então, vamos nós. Eu tenho 29, esse é um número na base 10, é decimal, e eu quero descobrir quanto é que ele vale em binário. Quanto é que é isso daqui? Bem, o que eu vou fazer é pegar o 29 e vou dividir por 2. Quanto é que é 29 dividido por 2, pessoal? 14,5. 14,5, né? Eu ignoro esse vírgula 5, ok? A gente vai sempre trabalhar aqui com a divisão inteira zona. Então, é 14. 2 vezes 14 dá 28. E, portanto, isso dá um resto 1. Ok? E agora eu continuo a minha divisão por 2, a partir do resultado que eu obtive anteriormente. Então, 14 dividido por 2. Essa dá bem bonitinha, né? Dá 7, vezes 2 dá 14, e isso dá um resto 0, né? Continuando, 7 dividido por 2. Essa aqui não deu muito certo, não, né? Dá 3, 6, essa teve resto 1. E 3 dividido por 2, bem, dá 1. 1 vezes 2 dá 2, e aqui tem resto 1. Notaram que os restos ou dá 0 ou dá 1? Está parecido com binário, né? Isso aqui já é o nosso número binário. O único detalhe aqui é que a gente tem que ler ele assim, ó. Não é 1, 0, 1, 1, 1. É 1, 1, 1, 0, 1. A gente lê de trás para frente, ok? Então, o nosso 29 em binário é 1, 1, 1, 0, 1. Vamos confirmar? Vamos confirmar que a gente fez o negócio do jeito certo? Então, 0, 1, 2, 3 e 4, né? Temos aqui as nossas posições. Então, só para confirmar, né? Vamos fazer a checagem aqui, né? Então, isso é 1 vezes 2 a 0, mais 1 vezes 2 a segunda, mais 1 vezes 2 a terceira, mais 1 vezes 2 a quarta, né? Então, 1 vezes 2 a 0 dá 1, 1 vezes 2 a segunda dá 4, 1 vezes 2 a terceira dá 8, e 1 vezes 2 a quarta dá 16. 16 com 4 dá 20, e 8, 29, né? Veja que funcionou, né? Professor, Então é só o que fica embaixo, né, professor? Só essa galera aqui, né? Só os restos. Só os restos. Inclusive, se você tentar colocar outra coisa, muito provavelmente vai aparecer dígitos que não são binários, não são 0 e 1, né? Se você quiser usar os outros, né? 3, 6, 7, nada disso é binário, né? Então, você nota que número binário só pode aparecer 0 e 1. Bem, onde aparece só 0 e 1 é nos restos da divisão por 2 aqui. professor, isso se estende para qualquer base? Para qualquer base. Da base 10 para a base 4, por exemplo. Isso, você poderia sair dividindo, né? Estou lhe respondendo aqui nas carreiras. Faz tempo que eu não trabalho com essas conversões assim, mas confere também, mesmo jeito. Então, você vai dividindo pela sua base, né? Vai observando o resto, e depois faz essa leitura ao contrário, e o que restar aí vai ser o seu número naquela base, né? Depois a gente pode fazer um extra classe aqui, né? Eu posso fazer um exemplo com você para confirmar que o negócio dá certo.
Beleza? Beleza. Então, pessoal, em termos de conversão, né, tem um macetezinho aqui para tentar ir um pouco mais ligeiro, é você ir dividindo o seu número por 2 e ir desconsiderando as partes fracionárias, né? Então, 29 dividido por 2 dá 14,5, você deixa só 14. 14 dividido por 2 dá 7. 7 dividido por 2 dá 3,5, você desconsidera, deixa 3. 3 dividido por 2 dá 1. Né? Era 1,5, você deixa 1 e acabou. E aqui, você, para adicionar os seus bits, se o número que tiver aqui do lado de cá for um número ímpar, você coloca 1. Se for um número par, você coloca um 0. Então, 29 é ímpar, 1. 14 é um número par, 0. É ímpar, 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 1, 1, 1. E lê de baixo para cima, né? Veja que é exatamente o que a gente fez aqui, né? Ó. Então, 14, 7, 3, 1, né? São esses números, mas é um pouco mais ligeiro, digamos assim, né? E no final você chega aí ao seu número binário. Beleza? Professor, e de número decimal também é o mesmo jeito, né? Como assim? 2,34, assim, e para transformar ele em binário. A gente vai ver agora. Então, até agora a gente só viu o número, quando você falou decimal, achei que era na base 10, né? Está dizendo número com vírgula, né? Com casas decimais, né? Esse a gente vai ver que muda um pouquinho. Então, é o próximo assunto, é o próximo slide, né? Tem aqui uns exercíciozinhos, aí eu respondo a sua pergunta, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês... Escolhe 2 desse daí e faz aí rapidinho, né? Para a gente poder prosseguir. $50? Manda ver aí. Rock, 6 miles in diameter, and moving at some 45. Então, fazemos aqui rapidinho, né? O 7 dividido por 2 dá 3. Então, aqui fica 6, resta 1. 3 por 2 dá 1. Resta 1. Tudo 1, né? 7, 1, 1, 1. Você vai ler assim, né? Então, 1, 1, 1.
Sei lá, 16 dividido por 2 dá 8. 16, 0. 8 dividido por 2 dá 4. 8, 0. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 16, 1, 0, 0, 0, 0, né? O cinquentão, né? Vamos ver se cabe aqui. 50 dividido por 2 dá 25. Resta 0. 25 dividido por 2 dá 12. Resta 1. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. E 3 por 2 dá 1. E aqui vai, né? 1, 1, 0, 0, 1, 0. Beleza? Tudo tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, depois é só me perguntar. Vou mandar aqui para vocês, aí no chat. Alguém já viu aquele joguinho que a gente compra nos interior, ou então no lugar que vende coisa para turista, que é umas cartinhas. Você diz, pense no número, ou então diga a sua idade. Aí você vai dizendo, seu número aparece nessa cartinha, sim ou não? Acaba vai dizendo, e no final você adivinha qual é o número. Então, o que você faz ali é dar respostas sim ou não, são bits, certo? E você vai armar, basicamente, o número binário. Então, tá aí o videozinho para vocês com o joguinho, né? Se alguém não conheceu, eu nem assisti esse vídeo, não. Procurei agora aqui, mandar sua foto, viu o vídeo. Mas, bem, o desafio aí é vocês me dizendo exatamente como é que ele funciona, né? Então, quem não tiver mal o que fazer no final de semana... Vixe, Maria, nunca acerta. Acho que, se for a brincadeira que eu estou falando, João, então é tu que está respondendo errado as cartinhas, hein? Funciona show. Então, se alguém quiser depois discutir comigo, né? A gente mostra aí exatamente como é que funciona para você fazer o seu próprio joguinho, né? Binário. Então, lá não tem muito o que discutir lá, né? Normalmente o joguinho é de 0 até 64, né? 0 a 63, né? 64 possibilidades. E são 5 cartinhas, né? A gente pode ver que isso aí dá exatamente os 5 bits, né? Possíveis que você tem. Só 6, 5 a 32, né? 6 cartinhas, né? Bem, depois a gente fala a respeito desse daí. E em relação aos números inteiros, aliás, a gente aprendeu os números inteiros na base 2, os números reais, né? Então, a pergunta, né, que o João foi que tinha feito, né, dos números com vírgula, né? A gente já viu como é que é isso lá em base 10, né? Como é que funciona, né? A gente bota aqui, né, 23,96, né? Então, tem 9 vezes 10 é menos 1 e 6 vezes 10 é menos 2, né? Já viu como é que vai binário, mas como é que a gente converte de lá para cá? Aí, bem, tem aqui o algoritmo, né? A gente vai passar a multiplicar a parte fracionária por 2. E a parte inteira do resultado é o bit. Mais uma vez, tem aqui o algoritmozinho para você seguir. Acho melhor mostrar logo um exemplo, a gente entende melhor, né? Então, vamos lá. Converta o número 2,25 para binário. Então, vamos embora. 2,25, isso é um número decimal, a gente quer saber quanto é que ele é em binário. Bem, o que você vai fazer aqui é quebrar isso daqui em duas tarefas. A tarefa de converter 2 para binário, então 2 na base 10, você quer saber quanto é que é o binário, e a tarefa de converter 0,25 na base 10 também para binário. E depois a gente junta os dois resultados, certo? Então, o 2 aqui é fácil, né? 2 dividido por 2, isso dá 1, aqui fica 2, resta o 0, leia assim, isso aqui dá 1, 0. Beleza? E o 0,25? O 0,25, a gente, ao invés de sair dividindo por 2, a gente vai começar a multiplicar por 2. Então, 0,25 vezes 2 dá 0,5. Qual é? Aqui ficou muito arrochado. Deixa eu botar. Vezes 2, 0,5. Qual é a parte inteira desse resultado? A parte inteira desse resultado é 0. Devia ter botado aqui os restos também, assim, vermelhinho, né? Ficar mais bonito, né? Olha aí.
Então, a parte inteira disso aqui é zero. A gente pega esse número que deu aqui e repete o procedimento. 0,5 vezes 2, isso dá 1,0. Qual é a parte inteira desse número? 1. A gente, se deu mais do que 1, a gente subtrai 1 e coloca aqui só a parte fracionária, né? Ignora esse 1, joga fora e coloca a parte fracionária. 0 vezes 2 dá 0, a parte é 0. E veja que aqui não adianta você continuar, né? Vai dar sempre esse mesmo 0 aí. Ou seja, quanto é que deu esse resultado todo? Vou botar aqui em cima também, né? 1, 0. Deu 0, e você escreve esses dígitos que apareceram aqui. 0, 1, e bem, 0, 0, 0, 3 pontinhos. Normalmente, a gente não representa essa regra de 0. A gente bota até o último dígito que não foi 0, 0,01, né? E agora o que você faz é juntar novamente esses dois resultados para obter a sua resposta final. 10,01. Então, está aqui o nosso número 2,25 em binário. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo aqui? Seria 3,75. Vamos converter esse número para binário. Primeiro, a gente vai trabalhar sobre o 3. Aqui eu não vou fazer, não. Vou dizer que é 11 logo e pronto. Ok? E aqui, sim, vamos trabalhar devagarinho no nosso 0,75. Vezes 2. Quanto é 0,75 vezes 2? 1,5. Qual é a parte inteira desse número? 1. A gente remove essa parte inteira e continua a brincadeira com 0,5 vezes 2, isso dá 1,0, a parte inteira é 1 também, e a partir daí a gente vê que não tem mais para onde ir, né? Então, normalmente a gente nem sequer continua representando esses zeros. Então, aqui vai dar 0,11. E agora é só juntar os dois resultados, né? E a gente chega em 11,1. Coisa linda, né? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Pessoal, peraí, só uma dúvida. A gente ainda vai multiplicar o último zero? Pode. Então, 0 vezes 2 dá 0. Parte inteira, 0. Se você quiser, eu quero continuar. Vamos lá. 0 vezes 2, 0. Parte inteira, 0. E veja que aqui vai aparecer um monte de 0, né? Ah, entendi. Isso é só mostrando que continuadamente isso representaria um monte de zero. Ah, tá. Então, Não é lembrando necessário. que, né? Se eu disser assim, eu tenho R$2,10. É a mesma coisa que R$2 e isso continua sendo 10 centavos, né? Todos esses números aqui são iguais, né? Os zeros aqui nunca acabam, se você quiser representá-los, né? Normalmente, o que a gente faz é dizer, não, é só isso aqui, né? Não tem para que ficar escrevendo esse zero, né? Mesma coisa aqui no binário, né? Esses zeros que aparecem aqui não acaba nunca, deixa disso. Bote só os que interessam, né? Só os uns aí. Show? Professor, aí a gente lê de cima para baixo nessa situação? Assim, nessa ordem, né? Ok. Então, né? 0, né? O 0, você sempre coloca antes, e aqui você vai ler o que apareceu aqui, né? 1. Então, naquele exemplo anterior, tinha aparecido 0 e 1, né? E a gente colocou aqui 0 e 1. Lembra? Vamos fazer um outro. Agora vocês, né? 4,125. Vão lá, vocês.
Olha a vírgula aí, Ricardo. Pode botar 1, né? 100,001, né? No número binário tem a vírgula do mesmo jeito, né? Separando a parte inteira da parte, pronto, da parte decimal. Show. Professor, Diga lá, hein? bom dia. E se esse número aí começar com 0,125, como é que a gente poderia fazer binário? Se não houvesse a parte inteira, você pode considerar, né? Se fosse assim, né? 0,125, né? Você faria, em tese, a mesma coisa, né? Só que aqui era o número binário, número decimal 0. Isso é igual ao número binário 0 também, né? Certo? O 125 vai virar o 0,001 que a gente viu. E quando você juntar de volta os dois, né? Botar para o lado de cá, vai ficar 0,001. Certinho, obrigada. Inclusive, se você converter isso daqui para decimal, você vai ver que funciona do mesmo jeito, né? Então, se você converter isso daqui, né, vai ficar 1 vezes 2 é menos 3, que é 0,125, né? Só botar o zero aqui. O zero binário é igualzinho ao zero decimal, né? Por sinal, em toda e qualquer base que a gente for trabalhar, o zero. Professor, eu uma dúvida aqui agora. Se for 0,0125, é o mesmo esquema, né? Sempre multiplicando por 2. Tá bom, então. Mesmo igualzinho. Rafael, já a gente discute o que é essa vírgula aí, né? Em tese, não precisa do bit para vírgula, não. A vírgula está sempre no mesmo canto, a gente não gasta com isso. Então, vamos lá. O 4 é fácil, é 1, 0, 0, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só dividir isso aqui por 2, né? Isso dá 2, divide por 2 de novo, você vai ver que fica 1, 0, 0, né? Então, acho que esse todo mundo já está craque. 0,125 vezes 2. Isso dá 0,25. A parte inteira disso daí, vou botar em azul mesmo aqui. 0, né? O 0,25 vem para o lado de cá. Vezes 2, isso dá 0,5. Parte inteira, 0. 0,5 vem para cá. Vezes 2, isso dá 1. Parte inteira, 1. E agora a gente já pode juntar, né? 100,001. Beleza? Bonito. Só para mim, às vezes pode ser que confunda na hora quando o senhor faz, né? O senhor faz ali da direita para a esquerda, no 4, e daí você faz de baixo para de cima para baixo. Aí eu fico, às vezes, né, confuso. Aqui é normal. Mas você pode decorar assim, ó. Aqui você está dividindo por 2 e é o contrário. Aqui você vai multiplicando e inverte também o sentido, né? Se aqui era indo, né? Aqui inverteu tudo, né? Aqui era dividindo e a ordem era assim. Aqui é multiplicando e a ordem é assado, né? Praticando aí. É só... Valeu. Vamos para o último exemplo. Professor, agora fez sentido aquele primeiro vídeo lá dos cigarros. Agora está começando a fazer sentido, né? É que o professor já começou, não? Vimos na aula passada como é que transforma esse número aqui, aí eu sem entender nada. Essa primeira aula, inclusive, é uma que às vezes o Rex dá diferente e tal, ela é um pouco mais complexa para vocês acompanharem. Mas no próximo assunto, vocês vão ver que desde a primeira aula já é exatamente tudo igual que eu vou ministrar aqui, já melhora bastante, sabe? Essa primeira... Eu fiz o primeiro exercício. É porque não... pode falar. Eu fiz o primeiro exercício da lista, aí fiz só sem transformar para 0 e 1, né? Para base 2. Aí eu perguntei ao monitor, tipo assim, 2 eu acho que eu acertei. Aí quando eu fui ver o gabarito, que eu não sabia que tinha, aí eu digo, e agora? Agora só depois da aula. Não, o Rex já fez alguns testes e, às vezes, hoje em dia ele não mostra nem binário. Faz tudo em decimal mesmo, né? Mostra que binário existe, mas faz tudo em decimal, sabe? Aí, por isso que tem essa confusãozinha nessa primeira aula. Mas depois disso, vai ficar padrão. É sempre a mesma aula.
E aí, vamos lá fazer o 0,8? Todo mundo pronto? Então, 0,8 vezes 2, 1,6. Ficou o 1 ali, né? Aí vem 0,6 vezes 2, isso dá 1,2. Fica 1, vem o 0,2 vezes 2, dá 0,4, fica 0. 0,4 vezes 2, isso dá 0,8, fica 0. 0,8 vezes 2, isso dá 1,6, fica 1. 0,6, opa, déjà vu, né? Acho que eu já andei fazendo isso, não? Veja que quando a gente fez aqui o 0,8, não está aqui, né? Fiz tudo certo aí, pessoal? Esqueci, né? Então, veja que a partir daqui vai começar a repetir, né? Se era 1100, aqui vai aparecer 1100, né? E assim vai. Ou seja, esse 3,8 vai ser 0,1100, 1100, 1100, e assim vai, até dar uma dor, né? Juntando os dois, nosso resultado final seria 11,1100, 1100, e assim vai. Show? E aí, independente de saber mais nada, como é que o computador guarda um número desses? Consegue guardar ou não? Se ele fosse muito inteligente, a gente poderia argumentar assim, bicho, guarda esses dois primeiros 1, né? Guarda esse 1100 e depois decora que repete. Certo? Aí já repete aí, né? Beleza. Mas, e se eu colocasse aqui um π, um raiz de 2, isso aqui ia repetir? Não, né? Então, ignore que aqui a gente está com a dízima, né? Que está repetindo, né? São vários bits aqui, né? Então, não tem, digamos assim, como ele roubar, dizendo, não, vou representar, mas vou representar o que repete aqui, né? E decoro só essa informação, não. Suponha que aqui são infinitos dígitos binários que aparecem numa ordem qualquer, né? Então, se eu colocar um outro número qualquer aqui que tenha infinitos dígitos decimais, a gente vê que isso acontece, né? Então, como é que ele guarda esse número lá, com infinitos bits? Não guarda, né? Tão simples quanto isso, né? Não cabe, né? O computador que vocês estão utilizando tem uma memória finita, né? Então, tá aí, né? 4 GB de RAM, né? Então, quando você cria uma variável qualquer lá no C++, JavaScript, Python, seja lá o que for, ele ocupa um determinado espaço da sua memória, né? Não é os 4 GB, com certeza, né? Tem que estar rodando lá o Windows, o Facebook, o WhatsApp, o web, todo mundo está aberto, né? Enquanto está programando. E quando você digita um número qualquer, ele tem que caber naquela memória, certo? Então, com certeza, alguma coisa vai se perder desse seu número aí. Beleza? Então, o 3,8 não tem representação exata na base 2. Isso é que vai gerar o que a gente chama dos erros computacionais de arredondamento, certo? Então, já que o 3,8 não cabe numa memória finita de um computador, vai dar erro, né? Algum problema vai acontecer. Para saber o que é que vai acontecer, a gente precisa estudar como é que o computador representa números lá dentro dele. Ele utiliza o que a gente chama de representação em ponto flutuante. O que diabo é isso, professor? É simples. É só você, na hora de representar o seu número, você sempre representá-lo como 0, a sequência de dígitos que você deseja representar, vezes a base elevado a um número qualquer, ok? Ao expoente. Número qualquer não, né? Ao expoente. Essa sequência de dígitos é o que a gente chama de mantissa do número, são os dígitos do número mesmo aqui, né? Mais importante, digamos assim, né? Beta é a base de numeração que você está usando, né? Se for decimal, é um 10. No nosso caso aqui, binário, é um 2. E é o expoente. É para dizer onde é que essa vírgula que você obrigou a ficar aqui antes do número, né? Onde é que ela vai na verdade, certo?
Vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Então, vamos representar o número 31,415 no sistema decimal. Aí tem um jeitão aqui, muito chique, de você dizer tudo que tem dentro de um sistema em ponto flutuante. Vamos traduzir aqui, né? Tem aqui nessa transparência que tem explicando. Vamos, por exemplo, logo aqui, né? Então, eu quero nesse sistema aqui. Como é que é isso? O primeiro número do sistema é a base. Vocês olham, é base 10, viu? Beleza, ótimo, né? O número era em decimal, a gente não precisa nem transformar coisa nenhuma. Show. Esse outro 5 aqui, que é o número que eu disse que é o mais importante, é o número de dígitos significativos ou número de dígitos da mantissa, certo? É quantos dígitos vai caber. Isso aqui é a representação da memória lá do seu computador, né? Olha, eu vou usar 16 bits. Pronto. Então, vai caber 16 bits para o seu número. Aqui a gente está usando 5 dígitos, né? Decimais. Então, ó, só consigo armazenar números de até 5 dígitos, né? Mais do que isso, vai acontecer as broncas que a gente vai ver em seguida. E esse menos 2 a 2 tem a ver com expoentes. É o expoente mínimo e o máximo que a gente consegue representar, certo? Se você quiser ser chato aqui, o expoente, você poderia ter especificado também o número de bits. Então, você vai dizer, ó, o expoente são 4 bits, alguma coisa desse estilo, né? Mas, para ser mais fácil para a gente representa como mínimo e máximo. Então, você vai dizer, o expoente mínimo que cabe na máquina é menos 2, o expoente máximo é 2. Então, vamos ver como é que fica essa nossa representação. Tem aí no quadro, no slide, no material bem direitinho, mas deixa eu vir aqui para o quadro, né? De repente, fica alguma coisa diferente. Se alguém não tiver entendido, pode passar a entender. Então, o número que ele quer era 31,415. E a gente está trabalhando aqui com decimal, 5 dígitos, menos 2 a 2. Então, a primeira coisa a fazer é escrever esse nosso número como 0, ok? Então, 0, e vou colocar todos os dígitos. 3, 1, 4, 1, 5. Esse número é igual a esse, pessoal? Não, tem que multiplicar por 10 elevado a 1. Para ficar igualzinho, né? Se eu disser, vou dar 31 chocolates, né? É a mesma coisa que ele dá 0,31 chocolates? Não, né? Para ficar igualzinho, você tem que multiplicar por 10 vezes alguma coisa. Por que por 10? Quando você multiplica um número da base decimal pela sua base, você está mexendo na vírgula, né? Então, o que a gente quer é mexer só a vírgula. A gente quer mexer a vírgula 2 casas para a direita. Portanto, a gente vai multiplicar por 10 a segunda, ou seja, por 100, né? Então, multiplicar por 10 elevado a um valor positivo vai mexer a vírgula para a direita esse número de casas. A gente vai andar 2 casas e a gente volta para o mesmo 31,45. E está aqui o nosso número nesse sistema que a gente pediu, ok? Lá dentro do computador, o que é que ele guardaria? Ele guardaria 31415, veja que a gente tem exatamente 5 dígitos aqui, né? Esse 5, e guardaria esse 2. Então, lá na memória do computador, né? Seria algo assim. Aqui, 3, 1, 4, 1, 5 e esse 2. Então, o que ficaria guardado lá dentro dele seria isso aqui. Então, professor, o Rafael tem perguntado da vírgula, né? Veja que a vírgula desaparece, né? A gente sabe que ela está aqui. Diga lá, Luiz. Então, deixa eu ver se eu entendi. No caso, o menos 2 e o 2 é justamente onde vai estar o intervalo aqui para a potência, né? Isso, são os números que podem aparecer aqui, né? Só pode aparecer menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se aparecer um 3, a gente vai ver que lascou, né? Não vai dar certo. Vai dar alguma coisa errada também. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Depois, o material diz assim, represente 29, né, em decimal, nesse sistema aqui, 2, 10, de menos 7 a 7. Bem, se o nosso sistema é binário, esse 2 aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é representar o nosso 29 em binário. Isso é 1, 1, 1, 0, 1. A gente já andou fazendo isso daqui nos slides anteriores, né? Uma vez que você fez isso, você vai colocar o seu número como sendo 0,11101, beleza?
Esse número é igual a esse? Não. Mais uma vez, né? A 0, vírgula. Portanto, a gente tem que mexer essa vírgula várias casas para a direita para que a gente volte para o número original. Se a gente vai mexer na vírgula, a gente deve multiplicar o número pela sua base, concordam? Se o número era decimal, a gente multiplicava pela base 10. Se o número é binário, a gente multiplica pela base 2. Então, multiplicar um número binário por 2 mexe na posição da vírgula, ok? E quantas posições a gente quer que a vírgula ande para que o número seja de volta a esse? É só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Portanto, a gente tem que multiplicar por 10 a quinta. E está aqui, em tese, o nosso número nesse sistema. Só tem um detalhe aqui. Ele diz que no sistema cabem 10 dígitos, né? Então, para poder ficar mais preciso, a gente pode acrescentar aqui os 10 dígitos. A gente já tem 5 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes 2 a quinta. Então, o que o computador vai guardar lá dentro dele, né? Deixa eu vir aqui para o material agora. O que o computador guarda dentro dele é só a mantiça, esse 11101 e o expoente. O expoente foi 5, né? Aí, bem, se você representar isso em binário, dá 101, né? Então, lembrando que tudo dentro do computador é binário. Então, lá dentro dele vai ficar guardado também esse 101. Então, é isso que ele guarda, né? Quando você digita, por exemplo, né, um número, né, 29 lá, né, em C, né? Não é exatamente isso, mas se o C utilizar... Professor, e quanto tem fracionário? Vamos lá, né? Agora vamos para os fracionários da vida, né? Antes da gente ir para o fracionário, a gente deixa isso para a aula que vem, vamos fazer a volta, que é mais simples. Vamos dizer que números são esses aqui, ok? Aí a gente encerra a nossa aula, depois a gente continua falando a respeito do resto, para a gente fazer o nosso primeiro mini-teste hoje, que não vale ponto, né? É só para vocês verem como vai funcionar. Então, vamos descobrir que números são esses em decimal. Então, está aí o número com a representação em ponto flutuante lá dentro do computador, né? Vamos descobrir que números são esses, ok? Então, aqui é muito simples. O primeiro número aqui era menos 0,101 vezes 2 a segunda. Vamos gastar esse 2 a segunda. O que é que multiplicar esse número por 2 a segunda faz? Mexe a vírgula 2 casas para a direita. Então, isso é 10,1. Concordam? E que número binário é esse? 2,5, né? Se você tiver alguma dúvida aqui, é só adicionar os índices, né? Então, vai ficar 1 vezes 2 a primeira, que é 2, e 1 vezes 2 a menos 1, que é meio, 2,5. Tranquilo? Façam esse segundo aqui. Cuidado que é menos 3, Emanuel. Olha o sinal aqui, né? A vírgula vai andar para colar, né? Você foi ligeiro, acertou, né? Se não tivesse esse aqui, né? Dá isso daí, né? E aí, que número é esse, pessoal? Então, vamos lá. Se esse aqui é o índice 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, isso aqui, em binário, é igual a 2 a menos 4 em decimal, né? Que é a mesma coisa que 1 sobre 2 a quarta, né? Beleza? 1 sobre 16, né?
0, sei lá quanto é que dá isso aí, né? Massa, pessoal. E esse sinal aqui? A gente não tinha falado nada de sinais negativo, positivo, né? Aqui, a gente pode escolher representar isso no computador com um bitzinho, certo? Então, a gente tinha mostrado aqui a mantissa, né? Então, nesse exemplo aqui, a mantissa era 1, 0, 1, né? 1, 0, 1, né? Tinha mostrado aqui o expoente. O expoente a gente sabe que é binário, mas para a gente não ficar convertendo, a gente bota em decimal mesmo, né? E a gente pode adicionar um bit aqui para o sinal da mantissa e um outro bit aqui para o sinal do expoente, certo? E a gente faz uma convenção, né? Você pode dizer, ó, se o bit for 0, é um sinal positivo, se o bit for 1, é um sinal negativo, né? Então, se fosse assim, aqui seria 1 aqui, e aqui seria 0, né? Beleza? Sacaram aí, pessoal? Mas o 0 e o 1 é a gente que escolhe ou é... Esse aqui é a convenção, né? Se você disser, vou fazer o meu próprio computador. No meu, o 1 vai ser o positivo e o 0 vai ser o negativo. Show, fica à vontade, né? Mas o senhor vai usar o 0 positivo e o negativo, não é isso? Exatamente. A gente não chega a usar muito essas informações, não. Aqui é só para vocês entenderem, né? Você perguntou onde é que fica, como é que a gente representa a vírgula? Na verdade, não representa, né? A gente sabe que a vírgula está aqui, né? Como é que representa os sinais? Seria assim, né? Na verdade, não é assim, não. É usando uma história chamada complemento de 2, que gasta menos do que isso, né? O problema disso daqui é que você consegue representar, se o expoente fosse 0, então você poderia ter 0 de sinal e 0 no expoente, e poderia ter 1 de sinal e 0 no expoente. Ou seja, mais 0 ou menos 0. Você gasta um valorzinho com menos 0 que não precisaria, né? Então, isso aqui gera um probleminha, né? É muito bom, didaticamente falando, é muito bom, mas na verdade não é isso, não. Os caras fazem, não vamos perder uma chancezinha, não. Vamos usar um tal de complemento de 2. Aí quem quiser saber, entra lá no Wikipédia e ele explica como é que você representa números negativos em binário usando complemento de 2, ao invés de gastar isso daqui. Beleza, pessoal? Professor, rapidinho, nesse caso aí, esse número tem 6 bits, né? Então, teria 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui, cuidado, né? Aqui, lembre-se que esse 2 a gente representou em decimal, porque a gente estava com preguiça, né? Mas como é que é 2 em binário? É 1, 0, né? 1, 0, né? Então, conta mais 2. Isso. E não importa, né? Se o expoente fosse 0, continua gastando 2, porque a gente falou que o nosso expoente era de menos 2 a 2, né? Então, pode aparecer um 2 aqui, né? E o máximo que o 2 ocupa são 2 bits, né? Então, se você juntar tudinho aqui, aí vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, né? Beleza? Ok, pessoal? Com isso, vocês já podem fazer um pedação grande já lá da nossa lista, né? Aí toda vida que aparecer arredondamento, truncamento, vocês não sabem o que é ainda. Só para mostrar o que é que está por vir, né? A gente vai tentar representar o número, por exemplo, 1,45 no computador e vai ver que esse é daqueles que tem uma reca de dígitos, né? Possivelmente infinitos dígitos quebrados aqui no número binário, né? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver exatamente o que é que a gente vai fazer nesses casos. Jogar fora alguma coisa, né? Isso a gente continua na aula que vem.